Olá, aqui é o André e seja bem-vindo à nossa série de vídeos onde eu respondo as suas dúvidas. E esse é o nosso primeiro vídeo da série. E essa série, ela tem a finalidade de responder as principais dúvidas que eu tenho recebido por e-mail, eu tenho recebido também das pessoas que colocam na fanpage do Facebook, no próprio YouTube, enfim. As principais perguntas que surgem para mim, eu selecionei aquelas mais frequentes para responder aqui nessa série. E nesse primeiro vídeo nós vamos começar respondendo a dúvida do Sandro. O Sandro perguntou o seguinte, ele perguntou assim, ó, André, como é que eu inicio no mercado de ações de uma forma segura? Bom, vamos lá. Então, Sandro, eu diria o seguinte, para você começar a investir em ações de uma forma segura, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entender esse mercado. Mas quando eu falo entender, eu não me refiro a entender todos de forma profunda, mas sim entender a dinâmica dele, entender assim como é que funciona, o que é a Bolsa de Valores, afinal de contas. E aí que está um ponto interessante. Eu recomendaria que você desse uma olhada nos livros que tratam sobre o tema de finanças comportamentais. Porque, na minha opinião, esse tema, que é um tema que trata da psicologia do mercado, ele é o mais importante de tudo antes de você começar a botar o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Se você não compreender como é que é o comportamento do mercado, como é que funciona a psicologia dos investidores, não vai ter nada que você possa fazer em relação a entendimento da parte técnica, ou seja, dos números, dos indicadores, que vai resolver, tá bom? Então, essa é uma dica muito, muito importante. Dá uma olhada nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de leitura, antes de começar a investir em ações. Mas vamos lá. Então, como é que você vai começar de uma forma segura? Então, você vai primeiro tentar entender o mecanismo do mercado, como é que ele funciona, principalmente essa questão psicológica. Depois você vai ter que abrir uma conta numa corretora, tá? Basicamente, existem dois tipos de corretoras no mercado, que são as corretoras vinculadas aos bancos e as corretoras independentes. As corretoras vinculadas a bancos, elas têm a característica de ser, em teoria, corretoras mais seguras, tá? Porque elas fazem parte de um grande grupo financeiro, porém elas têm um problema, que normalmente a grande maioria delas, elas cobram taxas muito elevadas. E quais taxas eu estou me referindo? Eu me refiro à taxa de corretagem e à taxa de custódia. Corretagem é aquela taxa que você vai pagar toda vez que você comprar ou vender uma ação, e a taxa de custódia é aquela taxa que é cobrada para guardar as ações. Tá? Se você tiver uma ação ou tiver 10 mil ações, você vai pagar um aluguel, digamos assim, para guardar essas ações, que é a taxa de custódia. Depois, então, nós temos as corretoras independentes. Independentes, então, o próprio nome diz, são corretoras que elas não estão vinculadas a nenhum grupo financeiro maior, a nenhum banco, vamos dizer assim, tá? Então, a característica dessas corretoras são que elas, em tese, estão mais vulneráveis no mercado, digamos assim, vulneráveis a ter problemas de daqui a pouco quebrar, porque elas não têm um banco junto ali fazendo parte desse grupo financeiro. E, por outro lado, elas têm uma característica que elas acabam oferecendo melhores condições para o investidor, melhores preços de corretagem e custódia, tá bom? Então você vai ter que dar uma olhada nessa questão de ver uma corretora segura, que você se sinta confortável e que ofereça um bom serviço, tá bom? Então, basicamente, dá uma olhada nisso. Corretora de banco, corretora independente, tá? Depois, vamos lá. Como é que eu recomendaria, então, você começar? Digamos que você tem um patrimônio, um valor aí de, sei lá, pode ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil ou mais, tá? Você tem um valor X para investir. Vamos botar como exemplo 20 mil. Você não vai pegar esse dinheiro que você tem para investir e vai colocar tudo em ações de uma vez só, tá? A dica é você começar a investir devagarinho, mas você vai ter que montar um plano, tá? E como é que vai funcionar isso? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas de um modo geral, você vai ter que fazer uma seleção de boas empresas, de boas ações, basicamente olhando os fundamentos da empresa. É a forma mais segura, mais tranquila de você evitar qualquer tipo de prejuízo maior aí, de cometer um grande erro e perder dinheiro em ações. Então você vai fazer uma análise fundamentalista das ações e vai começar a investir aos poucos. O que é aos poucos?
todo mês você vai pegar uma parcela do valor que você tem para investir e vai comprando ações. Mas você não vai colocar também todo o dinheiro que você tem em ações. Como eu falei, você tem 20 mil, você não vai pegar esses 20 mil ao longo de 20 meses e vai colocar 1.000 por mês até completar 100% em ações. Não se faz isso, não se coloca todo o seu dinheiro para investir em ações, tá? Você vai ter que fazer uma alocação. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas, de modo geral, você vai ter que fazer uma alocação entre renda variável e renda fixa, tá? Renda variável, ações, renda fixa, títulos públicos, fundos de investimento de renda fixa, CDBs, aquela história toda, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Você vai ter que começar devagar. Primeiro, eu recomendaria entender a dinâmica do mercado, começar devagar, abrir uma conta numa corretora e ir com bastante calma, tá bom? Então, essa é a dica.